já vem desde 2016 e agora em 2019 o PPGH. Primeiramente, passar a palavra para o professor Cláudio. Bom dia, professor. Tá dando para ouvir? Tá dando para ouvir. Obrigado, professor. Estou na presença também do Renan Almeida, meu colega de bancada. Confesso que estou um pouco nervoso fazendo esse programa. Passar a palavra para o professor Andres. Bom dia, professor. Bom dia, ouvintes da Rádio Universitária. É um prazer imenso estar aqui com vocês pela manhã, né? Não vamos esquecer que depois, à 13h, terá o meu programa, né? O programa que é organizado pelo CEPRES, né? Diversidade Religiosa, que a gente vai debater aí, continuar debatendo aí muitos assuntos relacionados à questão da pesquisa, na questão da religião. Para mim é uma satisfação estar ao lado do meu grande amigo e colega, professor Adalberto, né? Que foi aí um dos principais articuladores aí no processo de organização do mestrado acadêmico. É um privilégio estar ao lado também do professor Cláudio Batalha, né, que tem aí uma grande trajetória na questão historiográfica brasileira e com certeza vai contribuir bastante para as discussões teóricas e metodológicas em relação à questão da história, da historiografia, em relação às questões da história que estão envolvendo hoje, né. Então, quero agradecer, né, o convite. Renan, também seu bom dia, por favor. Pensei que tinha me esquecido já. Bom dia a todos os convidados, bom dia aos ouvintes. Mais um prazer estar nesta quinta-feira no programa Caminho de Memória. Lembrando que a gente vai estar com você até meio-dia e que você também pode ir lá procurar a live no Facebook e conferir o programa ao vivo. Passando a bola aqui primeiramente para o professor Adalberto, como é que se deu esse processo de implantação do PPGH e também ressaltar um pouco, como a gente chamou o ponto de pauta, né, os programas de pós-graduação em História, o que são, como funcionam as suas diferenças, considerando que a gente tem 2 programas de pós-graduação aqui na casa, onde eles se assemelham e onde eles se diferem, o Prof. História e o PPGH mais especificamente. Muito obrigado agradeço muito a oportunidade de poder falar com os ouvintes da rádio e agradeço sobretudo ao Lucas e ao Renan e ao Centro de Memória, do qual esse programa é vinculado, né? Centro de Memória do Colegiado de História. Começando pela questão do mestrado acadêmico, do PPGH, essa sempre foi uma demanda histórica do curso de História da Universidade Federal. É importante que a gente saiba que o ensino superior de História no Amapá, ele inclusive antecede a Universidade Federal, né? O primeiro curso de licenciatura em História em nível superior, logicamente, ele foi implantado no Amapá em 1979 por meio de um núcleo avançado da UFPA que funcionava aqui em Macapá, que era chamado Núcleo de Educação em Macapá, NEM. Então, portanto, esse ano nós estamos completando 40 anos de ensino superior de História no Amapá. E, no entanto, até 2016 nós não tínhamos a formação em nível de pós-graduação estrito sensu, não havia, né? Nós chegamos a criar 4 turmas de graduação durante, do início dos anos 2000 até 2014. Então nós tivemos 2 turmas de especialização entre os anos de 2001 e 2002 e abrimos novamente em 2011 e 2013. Mas nosso anseio sempre foi, logicamente, essa formação estrito sensu, né, formação em nível de mestrado e doutorado, e isso, a primeira grande possibilidade veio com o mestrado profissional. Em 2015 o Colegiado de História se reuniu e decidiu fazer a adesão à rede, e no final de 2017 nós decidimos que já tínhamos um corpo docente e a experiência suficiente para propor o mestrado acadêmico. Então formamos um grupo de trabalho, e esse grupo elaborou a proposta sob a minha coordenação, e então pensamos as 2 linhas de pesquisa vinculadas ao que nós fazíamos. Isso é bem interessante, porque o mestrado acadêmico ele realmente proporciona que ele não é só um avanço também para
a comunidade discente, nós enquanto professores, e isso está inclusive registrado na ficha de aprovação do curso, chegou um momento em que nós começamos, como eu dizia, a bater com a cabeça no teto. Então nós tínhamos a formação, tínhamos a experiência, mas a gente não tinha espaço para expandir né, e além. Então o mestrado acadêmico ele também proporciona para o corpo docente esse avanço, né, dentro da área de pesquisa que cada um atua. Então nós temos duas linhas de pesquisa, a linha História Social do Trabalho e a outra linha Poder, Memórias e Representações, onde os colegas aí trazem, portanto, para dentro do programa não só o seu know-how, mas também os seus grupos de pesquisa, os seus projetos de pesquisa e congregam os alunos a partir dessas temáticas, né, fazendo, portanto, avançar o conhecimento em nível de pós-graduação. Então, de fato, era uma demanda antiga e que possibilita um salto muito grande dentro da área de pesquisas históricas profissionais, digamos assim, em nível superior no Amapá. A diferença entre os dois é bem fácil até de entender, embora haja uma certa confusão. O mestrado profissional, ele é um mestrado que, como o próprio nome diz, ele é direcionado para profissionais da área de história, sobretudo, não só da área de história, mas profissionais que atuam na educação, né, e que não têm ainda essa formação em estrito senso. Então a ideia do mestrado profissional, daqui a pouco o Andres vai falar certamente com mais detalhe, a ideia do mestrado profissional é que uma das exigências, inclusive, para você tentar a seleção desse mestrado é que você já atue, então você já seja um profissional da área, né? Atue na área do ensino. Essa é uma das diferenças, o Andres pode detalhar outras depois. E no caso do mestrado acadêmico, ele tem uma ampla concorrência, então qualquer pessoa que tenha um nível superior dentro de determinadas áreas pode tentar o mestrado acadêmico, e aí há também uma diferença no resultado final, porque no caso do mestrado profissional você pode apresentar o que é chamado, o termo corrente, de produto. Então pode ser um software, pode ser jogos, enfim, né, algo mais prático, assim, que possa ser realmente utilizado na prática profissional desse aluno após a conclusão do curso. No caso do mestrado acadêmico, ele é um mestrado que aí já é de conhecimento mais amplo. O resultado final é em forma de uma dissertação acadêmica sobre um tema específico vinculado àquela linha de pesquisa que o estudante, o mestrando, se vinculou. Então, a ideia é que esse conhecimento se traduza nessa dissertação e que, obviamente, depois pode retornar também para a educação básica. É desejável que ele tenha esse retorno, né, em forma de que ele promova essa espécie de oxigenação, renovação, até um certo avanço no conhecimento de determinadas áreas. No caso do Amapá, isso também é uma grande vantagem, porque é sabido que há muito a ser feito na história do Amapá, em diversas temáticas, em diversas áreas. Então, a ideia é que, com o tempo, o mestrado, tanto o profissional quanto o acadêmico, eles tenham um conjunto de trabalhos que de fato promovam um impacto qualitativo significativo na educação como um todo, na educação básica, não só na educação superior, né? Através de livros, de obras de maneira geral. Acho que foram essas as perguntas. E queria registrar também, claro, a satisfação que tem de estar aqui do lado do Andres, que tem sido um grande parceiro aí. Nos efetivamos juntos aqui, inclusive, né? Somos do mesmo concurso. Entramos juntos. E desde então temos feito aí essa corrente para frente no curso de História. E também da grande satisfação de estar aqui do lado do meu ex-orientador de doutorado, que é o professor Cláudio, e ex-orientador de doutorado, mas que foi meu professor no mestrado e que particularmente considero até já um amigo de longa data. A gente já se conhece, eu acho que eu estava fazendo os cálculos, por uns 10 anos, Cláudio. Se conhece. Por aí. Entre mestrado e doutorado é por aí. Falar da grande satisfação. O Cláudio, ele está retornando ao Amapá. Ele esteve aqui em 2013 pela primeira vez para participar da 9ª Semana de História, fez a conferência de encerramento, e agora, por coincidência, ele sendo coordenador de área da CAPES,
não podia deixar de convidá-lo para fazer a aula inaugural do programa, do mestrado, e a aula magna do Prof. História também. É isso. Bom, inclusive tocando na questão dos programas de pós-graduação, que é do nosso primeiro bloco, professor, com base no levantamento que o Renan e eu fizemos, que a gente faz para realizar todo o programa, a gente notou um crescimento exponencial de programas de pós-graduação ao longo do Brasil, mas ainda no norte já não é uma tendência tão, digamos assim, tão legal, mas a gente notou também, com base na pesquisa, que existe um crescimento exponencial na área de História Social, que é o caso do nosso programa de pós-graduação, e o crescimento de Prof. História, né, de programas de pós-graduação profissionais em ensino de História. Existe algum, o senhor como coordenador de área da CAPES, existe algum, como eu posso me expressar melhor, algum motivo, alguma causa específica que cause justamente, são poucos os programas de pós-graduação que a gente encontra que não são tão pertinentes nessa área. Eu poderia citar, por exemplo, o programa de pós-graduação em História Tempo Presente da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, como é que se dá esse processo de submissão? Se é um crescimento geral, assim, o senhor também, como um grande pesquisador da área de História Social do Trabalho, de se pensar o trabalhador no Brasil e de se pensar o ensino de História, como é que está se dando isso hoje? Esse crescimento de programas de pós-graduação, especificamente, como eu disse, em História Social e na área de ensino de História também. Bom, eu quero expressar minha satisfação de estar aqui, a convite dos colegas da Unifap. O crescimento dos programas é algo que vem ocorrendo desde a implantação da pós-graduação no Brasil, né? A tendência hoje sobretudo, que esse crescimento atinja e propicie programas de pós-graduação, né, em áreas menos que não tem programas já instalados. Então a tendência hoje é que haja um crescimento mais significativo no norte. É claro que nós temos que levar em conta o seguinte: tem que haver uma certa proporcionalidade entre a existência de programas de pós-graduação e a população da região. Então, nesse sentido, se a gente for pegar a distribuição de programas de pós-graduação pelo Brasil, em História pelo Brasil, se atingiu já praticamente o limite, e até ultrapassou esse limite em alguns casos. No caso do Sul, do Centro-Oeste, alguma possibilidade limitada de expansão no Nordeste. Por incrível que pareça, ainda há possibilidade de expansão no Sudeste, mas é sobretudo no Norte em que há possibilidade de expansão. Essa expansão vem ocorrendo já há vários anos. O processo de submissão, que foi uma das questões que você levantou, é feito anualmente a um edital para apresentação de propostas de novos cursos, que tem uma sigla que é a PCN. Né? E esse edital normalmente tem sido aberto todos os anos. Havia uma certa discussão se haveria abertura desse edital para esse ano ou não, em virtude do quadro que se conhece muito bem de restrição orçamentária. Mesmo porque, apesar do crescimento desses programas, não tem havido um crescimento dos recursos. O orçamento da CAPES desse ano é igual ao orçamento da CAPES de 2012, sendo que nesse meio tempo houve um crescimento significativo do programa de pós-graduação. 90% desse orçamento é consumido com bolsas. Dos 10% restantes, 5% vão para manutenção da máquina, do funcionamento, do custeio da CAPES, e os outros 5% vão para todo o resto, vão para apoio a eventos, vai para os recursos que são destinados aos programas. Tudo isso fica naqueles outros 5%. Então,
há uma limitação orçamentária evidente, e o que está acontecendo é que tem havido um crescimento do número de programas, mas não tem havido, portanto, o acompanhamento em recursos desse crescimento. O que cria uma situação extremamente complicada, particularmente para alguns programas. A ideia original, por exemplo, de todos os programas profissionais de ensino, que são os profs, né? Existe na matemática, existe na história, existe em outras áreas, era que e o que aconteceu na primeira turma era que todos os ingressantes tivessem bolsa. Hoje não é mais possível assegurar isso. Então, o que acaba considerando que boa parte dos ingressantes nos programas profissionais são pessoas que atuam já no ensino, que acaba sendo um forte desestímulo para que as pessoas optem pela pós-graduação, né? Então, esse é o quadro que se tem hoje. No que diz respeito à questão da história social, acho que há variações que são periódicas no tipo de área de concentração em que os programas são criados. Há uma tendência em alguns novos programas de dar particular ênfase a questões próximas da região em que estão inseridos. Então, é compreensível que programas, por exemplo, no Norte tenham forte peso de história ambiental, por exemplo. Houve programas recentes em áreas pouco atendidas por outros programas do Nordeste, com um peso muito concentrado em questões como a história do sertão e as particularidades do sertão. Então, eu acho que isso é uma tendência geral de uma crescente, entre aspas, especialização, digamos, em termos de áreas de concentração, porque faz parte, inclusive, da lógica da aprovação de um novo programa, a de que o programa demonstre de que, de algum modo, está contribuindo não só no sentido de suprir uma demanda, que é uma dimensão importante, mas também no sentido de que está aportando algo de novo, em termos de área de conhecimento, em termos de campo de pesquisa, né? Então, a tendência, de fato, é que isso ocorra com cada vez mais frequência. Bom, agora a gente precisa fazer uma pequena pausa, vai para um intervalo, e já voltamos com o programa Caminhos de Memória. Voltando com o programa Caminhos de Memória, só para lembrar você que nessa temporada do programa Caminhos de Memória nós estamos com a proposta de valorizar o artista local, e você ouviu no intervalo o MC Super Choque Estorvo. Bom, hoje o programa está muito especial, estamos com a presença do professor Dr. Cláudio Batalha, do PPGH da Unicamp e coordenador da área de História do CAPES. Também com a presença do professor Adalberto Paz, PPGH Unifap, e também do nosso querido professor Andrius Noronha, também PPGH Unifap. Bom, nesse segundo bloco, eu acho que é uma pergunta só, mas eu acredito que os três professores podem falar muito bem sobre isso, que é um bloco que a gente denominou, né, de o historiador e as novas tecnologias. Como se apropriar desses espaços? Porque uma vez que hoje a gente vive um processo de crescimento exponencial das mídias sociais, ou até mesmo de outras plataformas, como o próprio rádio, que a gente está fazendo agora, a gente sente um pouco a ausência do historiador nesses espaços, no sentido de que a gente está fazendo pesquisa, nós temos as nossas ocupações, é claro, todas e todos, mas de que maneira o historiador ele pode se inserir, e até mesmo acho que cabe muito ao prof. histórico, ao professor Andrius também faz parte,
de como fazer esses produtos eles chegarem na sociedade, porque, por exemplo, em fevereiro nós entrevistamos o Bruno Rafael, né, que foi aluno do Prof. História, transformou o TCM dele num livro, mas a ferramenta didática que ele produziu, ela já não consegue ter, infelizmente, né, ela não conseguiu ter o alcance desejado, porque requer um investimento muito maior do que produzir um livro. Então, de que maneira não só esses produtos, mas essas novas tecnologias, sejam softwares, sejam um streaming, um podcast, um canal no YouTube, essas ferramentas tecnológicas, como é que o historiador pode se apropriar disso hoje? Sim. Bom, vou responder a pergunta, né? Eu já fui coordenador atualmente eu sou coordenador da graduação, mas já fui coordenador do mestrado profissional em História. E realmente esse é um dos grandes desafios que nós temos, né? Quando nossos alunos do mestrado profissional em História, eles entram, eles já sabem que, né, ao contrário do mestrado acadêmico, que permite uma certa liberdade na questão da produção final do trabalho, o mestrado profissional em História ele exige que, além da dissertação, seja feito um produto de intervenção, né, uma proposta de intervenção pedagógica na área de História, né? E entra, obviamente, essas questões das novas tecnologias, né? Ontem, por exemplo, a minha aula foi no laboratório de ensino à distância, né? Minha aula de História Moderna foi com paleografia, né? Eu utilizei um documento da Rede Memória, né? Um documento de aproximadamente 40 páginas, né? Do século XVIII sobre viagens da administração pombalina, né, da administração de Belém, né, do Grão-Pará, em Macapá, em 1761. Aí passamos o dia todo, a tarde toda, né, trabalhando com esse documento. Mas, obviamente, precisamos de um laboratório, né? Quando eu vou mostrar, por exemplo, o mapa de Macapá do ano de 1761, mapa de Mazagão, do mesmo período, né, do período colonial, utilizo os acervos, né, online, que já estão disponíveis na rede de computadores, né? Tu precisa minimamente de uma infraestrutura. Tu precisa que um data show pelo menos funcione, né? E trabalhar paleografia, por exemplo. Tu precisa que tenha um laboratório de informática. O Lucas já foi meu aluno de História Moderna, sabe muito bem, né? Então nós, por exemplo, no curso de História, nós não temos um laboratório. Então nós temos que estar toda hora buscando atrás no laboratório, né? Vendo, porque hoje realmente o uso da tecnologia, nossa, facilita bastante. Imagina ter que pegar o processo do João da Silva e João Rodrigues, que está lá no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, em Portugal, né? Todos os alunos hoje têm acesso graças à rede da internet, porque o documento todo ele está digitalizado, né? Tu pode colocar no computador, fazer o zoom dele, né? Então, ou seja, trabalhar com isso daí, em sala de aula, inclusive, né? A leitura do processo não é tão trash, né, como os outros documentos do mesmo período, né? Então, ou seja, mas isso obviamente nos limita pela questão que o próprio professor Cláudio Batalha colocou. Os limites orçamentários, não apenas para pesquisa, mas na educação de maneira geral, né? O quadro caótico que se instala em relação às nossas políticas públicas de educação. E mesmo com todos esses problemas, com essas problemáticas, né? Particularmente nós aqui, né, do mestrado profissional em História, estamos conseguindo bons êxitos, né? Vou só trazer alguns balanços simplificados em relação desde que a gente iniciou o nosso programa, nossa primeira turma, em 2016. Nós lançamos o desafio com 12 vagas. Os 12 entraram, os 12 defenderam, né? 11 defenderam em 24 meses, dentro do prazo, né? E um em 30 meses. Tá? Então, ou seja, isso comparando com relação aos outros mestrados profissionais em rede no Brasil todo, é um ótimo número, né? E sem sombra de dúvida deve também ter pesado, né, positivamente em relação à nossa abertura, né, o nosso sucesso na abertura do mestrado acadêmico, né? Em 2018 nós abrimos 15 vagas, em 2019 18 vagas e nós estamos prevendo ainda a entrada de 15 vagas para 2020. E mais ainda, nós estamos pleitando trazer o doutorado profissional em História, né, que já está meio que se ambientando, né, dentro da rede, também um núcleo para Macapá, né? Então são desafios que, embora com todos os problemas, né, da questão orçamentária, da questão de gestão em nível federal, né, nós conseguimos, né, com todas essas problemáticas, obter essas pequenas vitórias, né? É uma luta cotidiana, é uma luta diária,
né? Não basta só apenas a questão da pesquisa, é necessário também, né, a própria militância e a atuação dos professores, dos profissionais em história em relação à questão da infraestrutura, né? Então, eu acho que é extremamente importante isso. E eu me sinto privilegiado porque o curso de história, nós, de maneira geral, colegiado de história, temos um grupo muito bem coeso em relação a essa questão. Quando a gente quer alguma coisa, mesmo não tendo dinheiro, a gente vai lá e espreme e tenta conquistar da melhor forma possível, né? Parabenizar também o movimento estudantil, que sempre esteve ao nosso lado em relação a essas brigas, a essas batalhas, né? Então, eu acho que é uma questão que perpassa não só apenas a questão da pesquisa, mas também uma atuação política nossa enquanto curso, né? Eu queria ouvir um pouco, a gente falou muito de Prof-História, né? Mas, direcionando ao professor Adalberto, existe assim hoje, a gente está com uma primeira turma, claro, ainda há de se trilhar um caminho bem árduo, mas a gente percebe que é particularmente comum, até mesmo no seu caso, para quem não sabe, a dissertação de mestrado do professor Adalberto posteriormente se tornou um livro, que se chama Os Mineiros da Floresta, né, o título. Puxando a sardinha um pouco para lá, sabe, o professor diria que é um trabalho primordial para você entender a mineração no Amapá, entendeu? O trabalhador dessas company towns. Então, se existe hoje uma possibilidade de repente, uma articulação com a editora da universidade e transformar alguns desses trabalhos posteriormente em livros, porque eu acredito que essa transição de pegar uma dissertação e transformá-la num livro abrange um número maior de pessoas. Porque não são todas as pessoas que sabem lidar com um repositório ou que têm ou conhecem até mesmo a ideia de um repositório de teses e dissertações. Se a gente pode, de repente, pensar ou uma revista que trabalhe com o PPGH, com o Prof-História, como é que existe essa possibilidade, não existe, de inserir justamente nessas tecnologias e de atingir um público maior com o PPGH também? Sim. Bom, tem sido uma preocupação constante agora, sobretudo também nesse cenário atual, e vai ser um dos temas inclusive da fala do professor Cláudio mais tarde. A história ela tem passado maus bocados, sobretudo no ambiente público, na discussão política, né? E nós historiadores, nacionalmente, internacionalmente até eu diria, mas nacionalmente eu também integro grupos de discussão de historiadores de outras regiões do país, através, sobretudo ligados à Associação de História, às AMPUs regionais. Então é senso comum que nós precisamos de fato criar mecanismos de que facilitem a nossa comunicação com esse público mais geral, né? E aí a apropriação de tecnologias de comunicação, sem dúvida nenhuma, é uma questão urgente. Muitos de nós não atentamos para isso há muito tempo, mas cada vez mais nós estamos sentindo sim uma necessidade de simplificar essa linguagem acadêmica que às vezes é tão distante, né, dessa população mais extramuros. Então a ideia da gente aprender a fazer, por exemplo, inclusive participar de programas de rádio, elaborar materiais que possam circular na internet, vídeos, podcasts, né? Enfim, tudo que de fato consiga transformar essa linguagem e a apropriação dessa tecnologia em favor da afirmação da história enquanto uma área do conhecimento que merece ser considerada como tal. As pessoas não ficam aí questionando a teoria da relatividade, a força gravitacional, mas elas se sentem no direito de ficar questionando o conhecimento histórico, assim como se fosse conversa de botequim. E o que nós fazemos na academia não é conversa de botequim. Temos a nossa especificidade científica, né, onde cabe sim a discussão, mas que tem metodologia, possui amparo em fonte. Nós não somos romancistas, nós não sentamos e escrevemos as coisas assim que vem à mente. Então tudo isso é fruto de muito trabalho e merece sim. Reconhecemos, no entanto, que falta essa ponte com esse público mais amplo e não especializado. Isso é uma demanda antiga. Com relação à questão
específica que se falou da publicação, isso também tem sido um desafio, porque cada vez mais editoras, sobretudo as editoras comerciais, elas têm rejeitado a publicação de trabalhos acadêmicos. Elas pedem que para você publicar uma dissertação e uma tese, você tem que reelaborar, modificar, então muitas vezes isso é algo que vai até, causa até uma certa, além de ser muito trabalhoso, claro, mas essa não é tanta questão, tem o problema de que uma tese, ela nasce com um corpo específico e não é de fato tão fácil você transformar isso, né? Alguns anos atrás, me recordo, por exemplo, de um colega conversando comigo na Unicamp. Ele não era da Unicamp, ele estava apresentando ali um livro e tal. Era um livro até sobre a Guerra do Paraguai, se eu não me engano, que tinha sido resultado de um trabalho acadêmico. E ele disse que uma das coisas que a editora fez para poder, segundo ela, tornar o material mais comercializável, foi retirar todas as notas de rodapé do trabalho. Então, assim, mutilou absolutamente o trabalho, porque na nota de rodapé não é só a questão das referências, né, acadêmicas. Às vezes ali você tem notas explicativas, questões que realmente são fundamentais para entender o corpo, não é simplesmente uma coisa que você tira e acabou. E ele se ressentiu, mas ele meio que aceitou porque foi a condição para ele publicar. Então o mercado editorial tem feito essa restrição. E aí a gente tem de fato, mesmo esse segmento universitário, ele também tem colocado algumas restrições por questões de sobrevivência até mesmo, né? Porque se for, hoje em dia, como você mencionou, a maioria das dissertações e teses, elas estão disponíveis online, então as pessoas, entre comprar um livro que está ali na faixa dos R$40, R$50, elas vão lá e baixam o PDF porque está disponível. Então, realmente, a principal mensagem com tudo que eu queria deixar aqui é que, assim, tem essa dificuldade do mercado editorial, mas também agora, mais do que nunca, tem sido posto esse desafio da comunicação com esse público mais amplo através das tecnologias mesmo, mais recentes, inclusive da internet e outras questões, e que nós estamos atentos, sobretudo enquanto pesquisadores e professores, e não só no âmbito local. Gostaria de enfatizar, quer dizer, isso é uma preocupação nacional e até internacional dos historiadores ou dos pesquisadores da área de humanas de maneira geral. Bom, a gente vai para mais um rápido intervalo. Esse é o programa Caminhos de Memória. Hoje estamos falando da importância dos programas de pós-graduação em História e as dificuldades de ser historiador no Brasil. Voltamos em instantes. Estamos de volta com o programa Caminhos de Memória. Hoje, na presença do professor Dr. Cláudio Batalha, do Programa de Pós-Graduação em História da Unicamp e coordenador da área de História da CAPES, com o professor Dr. Adalberto Paz, do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal do Amapá, e na presença do professor Dr. Andrews Noronha, também do Programa de Pós-Graduação em História da Unifap, do Prof. História da Unifap e coordenador de graduação da licenciatura em História. O tema do nosso programa de hoje é a importância dos programas de pós-graduação em História e as dificuldades de ser historiador no Brasil. No último intervalo, você ouviu os Bandoleiros e a Cigana, Anestesia, que faz parte de um projeto do Caminhos de Memória que visa incentivar a produção local. Os Bandoleiros e a Cigana são mais especificamente de Ananindeua, Pará. E ao longo dessa temporada, todos os intervalos você vai estar ouvindo alguma produção ou amapaense ou paraense. Nesse terceiro bloco, a gente dividiu em duas perguntas. Eu vou fazer uma, as duas são direcionadas ao professor Cláudio, né? É um momento, acho, mais específico para ele, que a gente denominou o primeiro ponto, né, de estratégias de combate à falsificação da história, que dialoga com a aula magna. E a minha pergunta, que é justamente como lidar com o revisionismo histórico. E agora eu vou passar a bola para o Renan para a próxima pergunta. Ainda ligado ao bloco anterior, né, essa questão do revisionismo, a gente vê a questão da tecnologia, muita gente fazendo suas próprias versões de história. Queria falar que Ananindeua, meu município, né, saudades. E também queria que o professor Cláudio falasse sobre as dificuldades, né, de ser um pesquisador de história no nosso país. E a pergunta é, assim, colaborando com o Renan, que é justamente como estabelecer essa propriedade da pesquisa em história em relação à narrativa, à pesquisa em história produzida por outras áreas do conhecimento, como a própria antropologia tem um diálogo muito forte, ou o jornalismo.
E como é que a gente pode dialogar também com essas ciências, mas sempre deixando claro que esse papel, digamos assim, com uma determinada propriedade, ele venha a ser das historiadoras e historiadores. Então as duas perguntas, elas vêm muito disso, de como lidar com esse revisionismo e como estabelecer, né, que, digamos assim, esse papel majoritariamente é nosso. Exatamente. Você perder a interdisciplinaridade. Mas sem perder a interdisciplinariedade, claro. Bom, eu vou começar com a questão da falsificação do revisionismo, que em parte tem relação com as perguntas do bloco anterior, ou seja, em grande parte se tem uma possibilidade muito mais ampla de difusão de versões extremamente simplificadoras, quando não claramente falseadoras da história, por meio, por exemplo, das redes sociais, tipo Twitter, etc., né? Em que não são espaços para análises mais complexas, são espaços que as pessoas lançam frases, então aí prospera o nazismo de esquerda e coisas do estilo. Então, de um lado, a gente não há limitações claras, evidentemente, em fazer qualquer análise mais complexa, que remeta a fontes, que remeta a demonstração num meio que não é adequado para isso. Então, não sei até que ponto, nesse aspecto, é possível, de fato, dar combate a esse tipo de afirmativa como essa do nazismo de esquerda, se utilizar esse mesmo meio. Então, necessariamente, tem que se utilizar meios que permitam uma discussão mais aprofundada. A questão da falsificação na história é uma questão interessante, inclusive que deu a um filme relativamente recente, que eu não sei quantos dos ouvintes conhecem, é um filme de 2016 chamado Negação, e que passou limitadamente no circuito comercial, passou em canais pagos e em algum momento esteve no Netflix, eu não saberia dizer se ainda está disponível, que é um filme que trata de um caso emblemático com relação à questão da falsificação, que é o processo movido por um historiador amador, fora da academia, que nunca teve uma formação acadêmica, mas que tinha uma longa produção, chamado David Irving, na Inglaterra, que ele move um processo contra uma historiadora americana chamada Deborah Lipstadt, que o acusava de ser um negacionista, negava a existência do extermínio dos campos de extermínio, particularmente o extermínio dos judeus, durante a Segunda Guerra Mundial, durante o nazismo, e ele move um processo contra ela nas cortes britânicas, um processo por difamação. E a lógica do direito, no caso inglês, para esse tipo de processo é diferente do que ocorre, por exemplo, nos Estados Unidos ou no Brasil. Porque o acusado tem o ônus da prova, não o acusador. Então, aquele que está sendo processado tem que provar aquilo que ele disse. O acusador não tem que apresentar, ele
pode simplesmente dizer: eu considero que tal declaração é uma declaração que ofende minha dignidade, que põe em dúvida a minha capacidade profissional, e basta isso, sem ter que de fato demonstrar o que está dizendo. Esse filme é muito emblemático, porque é uma discussão que não é um caso de ficção, é um caso real, né? E que motivou, inclusive, depois vários livros sobre ele, e que é justamente discutir como você combate o fato de se banalizar o mal, de se minimizar os crimes, e de tentar atenuar as responsabilidades em processos como esse dos campos de extermínio durante o nazismo. E há uma discussão, no fundo, sobre a questão da comprovação histórica. Porque a falsificação passa, e grande parte da discussão desse processo é interessante, no sentido de que mostra que a falsificação, não é que ele não use documentos, o David Irving, nos livros que ele escreveu. Ele usa documentos, mas ele falseia as informações no sentido de que ele distorce o que está dito no documento, ele omite certas questões, ele insere questões que não estão, ele insere falas, inclusive, que não estão no documento, como se fossem da fonte original, ou seja, ele constrói o que aparenta ser um processo de demonstração habitual na história, que implica no recurso às fontes, na contextualização da fonte, na referência à fonte, de modo a que um colega, um outro historiador possa, de fato, verificar aquela informação. Ele faz isso de forma a falsificar a informação. Então, a falsificação da história passa em parte. Isso é, digamos, uma versão, obviamente, com todas as aspas, relativamente sofisticada da falsificação. Você tem versões no estilo o ministro de Relações Exteriores, que diz: há vários artigos que discutem a questão da relação do nazismo com a esquerda. E nenhum historiador sério sustenta essa tese. O próprio posicionamento do Memorial do Holocausto, né, em Israel, é muito claro com relação à vinculação do nazismo com a extrema-direita. E ele é incapaz de citar qualquer um desses grandes artigos. Talvez seja o guru dele, Olavo de Carvalho, que tenha dito isso, né? Que obviamente não tem qualquer credibilidade em termos de demonstração daquilo que diz. Ele diz qualquer coisa. Ele faz as afirmações as mais absurdas. Né? Ele foi astrólogo, um momento. Ele não é formado em absolutamente nada. Ele é um amador, né? Que fez várias leituras, entendeu alguma coisa parcialmente e a maneira dele, e faz afirmações categóricas sobre todo e qualquer assunto. Né? Nunca frequentou universidade, mas o zero vezeiro em denegrir a universidade, o que se faz na universidade. Eu não vou entrar nos detalhes nem reproduzir o que ele disse em alguns tweets, mas enfim, a questão do revisionismo em grande parte passa por isso, por uma ideia de que é possível você minimizar e falsear a história. Como combater isso? Da única maneira que se pode fazer o combate na história, que a história
por mais que se possa entrar em discussões pós-modernas com relação a isso, é uma disciplina heurística. Ou seja, uma disciplina que busca a verdade. Não quer dizer que será ou não que é uma verdade absoluta, não quer dizer que é uma verdade que não possa ser contestada adiante, que seja que não seja provisória, ela é sempre provisória, mas tem como horizonte a busca da verdade. E implica, a maneira de fazer isso implica na construção de hipóteses, na verificação dessas hipóteses com relação às evidências. Esse diálogo entre a construção de hipóteses e o confronto dessas hipóteses com as evidências que são a marca do ofício do historiador. Então, essa maneira de enfrentar a falseamento passa necessariamente por esse exercício. Perfeito, professor. A gente acaba ficando um pouco concentrado na sua fala. Eu tinha outra pergunta, mas... Não, mas eu digo que foi muito bem respondido as duas perguntas num texto só. A gente vai para o nosso último intervalo e volta já com a nossa parte final. Nosso programa é bem curtinho, mas para você que está ouvindo hoje, a gente está falando sobre a importância dos programas de pós-graduação em História e as dificuldades de ser historiador no Brasil, com a presença do professor Dr. Cláudio Batalha, da Unicamp, e coordenador da área de História da CAPES, com o professor Dr. Adalberto Paz, coordenador do programa de pós-graduação em História da Universidade Federal do Amapá, e na presença do professor Dr. Andros Noronha, do Colegiado de História da Universidade Federal do Amapá, de maneira atualmente geral. Nós voltamos já e esse é o Caminhos de Memória. Isso aí, voltando com o programa Caminhos de Memória. Só falando rapidamente que você ouviu no nosso último intervalo. Aaron Campante, não vou mudar totalmente. É uma iniciativa dessa temporada, incentivar o artista local. E como nós já estamos no nosso último bloco, só dizendo aqui que hoje nós falamos sobre a importância dos programas de pós-graduação e dificuldades de ser historiador no Brasil, com os convidados professor Dr. Cláudio Batalha, do PPGH da Unicamp, coordenador da área de História do CAPES. Também com a presença do professor Dr. Adalberto Paz, PGH Unifap, e também do nosso, para mim, nosso coordenador querido, estou sempre lá no WhatsApp, professor Dr. Andros Noronha, também do PPGH Unifap. E agora a gente vai querer ouvir as considerações finais, né? Que a panela tá chiando. A panela tá chiando, horário de almoço. A gente tá na parte final do programa. Foi rapidinho, mas foi gostoso, como resultado. A gente começa inicialmente então com o professor Andros, as suas considerações finais. Se quiser mandar um abraço para alguém, um beijo. E é de praxe nosso aqui no programa que a gente peça que todas e todos os convidados eles façam alguma indicação de leitura, não necessariamente científica, mas como o Renan sugeriu, acho que a gente pode começar pelo professor Cláudio e seguir adiante o professor Adalberto e o professor Andros. Então, professor Cláudio? Bom, professor Cláudio. Eu agradeço então pela participação aqui no programa. Como dicas de... Eu vou dar mais de uma dica, mas é rápido. Fique à vontade. Então, em termos para pensar um pouco a questão das novas tecnologias e repensar a ideia do livro e as possibilidades que o livro eletrônico pode trazer, eu sugiro os livros da coleção História Ilustrada, da editora da Unicamp, são livros eletrônicos que têm inserção de imagens, sons, etc., que mostram que é possível pensar no livro que não seja simplesmente uma reprodução eletrônica do livro impresso. E referente e ligado à discussão que nós tivemos com relação à falsificação da história, eu sugiro que vai sair em breve, agora a tradução está em andamento, o livro, a biografia do Eric Hobsbawm, que está sendo escrita pelo Richard Evans, que está para ser publicado em português, que sai ainda esse ano. Muito obrigado. Professor Adalberto.
Eu igualmente agradeço a oportunidade de estar aqui entre amigos e colegas tão competentes de trabalho, o convite do programa, do Centro de Memória. Ela está em casa agora, mas não vai saber, quem sabe se for gravado. Alice, um beijo para você, o papai te ama. E a Lara está aqui do meu lado, mas eu mando um abraço também para registrar a presença. Como dica de leitura, eu volto às raízes. Então, sei que é um livro muito conhecido, mas às vezes não tão lido. Então, me veio somente agora o Apologia da História, do Mark Bloch, que é um livro que ainda me causa muito impacto, porque foi um livro escrito enquanto ele era prisioneiro dos nazistas. É um livro inacabado porque ele foi fuzilado pelos nazistas. E, no entanto, é um livro que me causa um impacto pela riqueza de conhecimento, de sofisticação para quem estava escrevendo em uma cela, a lápis, né? Não tinha acesso à biblioteca nem nada. E, no entanto, é um livro que perdura. Então, ele foi fuzilado, mas o livro perdura, ainda conta, ainda fala muito do que é ser historiador hoje, embora tenha sido escrito nos anos 40. Então, minha dica é a Apologia da História, do Mark Bloch. Agradecer a presença, o convite, né, dos meninos aqui em relação à questão do programa. Reforçar que hoje é no D7, às 18 horas, né, nossa aula inaugural do mestrado e a nossa terceira aula magna do mestrado profissional em História, com a presença do professor Cláudio. Tá? O D7 fica depois do bloco de letras, tá? Então, para quem não conhece. Eu também tenho que dar uma dica de leitura? Por favor. Por favor, tá. Como dica de leitura, eu acho que, deixa eu ver aqui, Era dos Extremos, do Eric Hobsbawm. Eu acho que é sempre uma boa pedida, né? Uma leitura agradável em relação à questão do século XX, né? Então, eu acho que é uma leitura assim que para o ouvinte, né, que queira se interessar um pouco em relação à questão da história, né, é uma leitura que vale a pena, tá? Então, essa é a minha dica, né, de leitura para os nossos ouvintes, tá? Então, agradecer e até a próxima, até de tardezinha, ali, às 18 horas, né, todos estão convidados, né, para prestigiar a nossa aula inaugural do mestrado e a nossa terceira aula magna do mestrado profissional em História. Bom, eu queria agradecer a presença de todos, do professor Cláudio, professor Adalberto, professor Andrius. Dizer que é sempre um prazer estar aqui toda quinta-feira. Queria mandar um beijo para minha namorada também, que está sempre ligada nas ondas da Rádio Universitária. Agradecer a todos os ouvintes, ao meu amigo Maximin. Vamos que vamos, Maximin. Opa, partindo já para essa reta final do programa, mandar um beijo também para minha namorada Alana. Como é de praxe, a gente sabe, todo programa a gente faz isso e já é ponto de pauta até. Agradecer primeiro pela oportunidade de ter aceitado o convite. Eu lembro que quando surgiu, né, a aula magna, numa conversa informal, as pessoas, será que dá para fazer? Se o professor Cláudio não se sentir indisposto e tal. E eu acho que é uma honra para a gente estar recebendo três professores assim falando, mas também a presença da professora Lara, que está aqui na cabine com a gente, a presença da Vitória, que já graduou em História, que são pessoas que estão aí no nosso cotidiano e que tem muito a acrescentar, né? Dizer também que o ambiente, a gente espera poder recebê-los mais vezes em outras pautas, outras ocasiões. Agradecer a presença do professor Cláudio. Foram apontamentos assim muito, muito, muito importantes, que infelizmente a gente só tem uma horinha de programa, que senão a gente poderia passar horas aqui falando sobre isso. Reforçar o convite para a aula magna do PPGH, Programa de Pós-Graduação em História, a terceira aula magna do mestrado profissional em Ensino de História, Prof. História, a aula inaugural do mestrado acadêmico, né, o PPGH, com o professor Dr. Cláudio Batalha. Nosso programa foi quase um spin-off mais ou menos do que vai ser a aula. Você que ouviu sabe que vem muita coisa boa por aí. E que será às 18 horas no auditório do D7, como o professor Andres bem colocou, fica após o DEPLA, após o bloco de Letras e Artes. É um pouquinho distante, mas eu garanto que vai valer a pena, principalmente não só para os estudantes como eu que já estão saindo, como para os que estão adentrando agora o curso.
E para você que está precisando de um certificado de atividades complementares, também vale a pena. No mais, o nosso muito obrigado. Esse foi o Caminhos de Memória. E na semana que vem nós voltamos com o tema o músico independente no Amapá. Esse foi o Caminhos de Memória. O nosso muito obrigado e até a próxima.